Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas queridas do meu coração vermelho. Eu sou Tony Carlos Dias, esse aqui é o 24º Observações. E hoje eu vou falar de Estado Democrático de Direito. É necessário falar sobre o Estado Democrático de Direito, sim. É o Estado Democrático de Direito que está em jogo nessas eleições. E só uma pessoa defende o Estado Democrático de Direito hoje, nessa corrida presidencial, e o nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva. Então, você que é democrata, você que tem simpatia pela democracia, você que realmente quer a liberdade de expressão, você que respeita os direitos das minorias, você que é um cidadão patriótico, sim, brasileiro, que respeita a Constituição Cidadã de 88, você tem que estar muito plugado, porque o que está acontecendo hoje, nessas eleições, é justamente o fim da democracia como nós conhecemos aqui no Brasil. O que vem acontecendo? Esse grupo desprezível que está no poder, ele não consegue avançar mais com os seus delírios autoritários, porque a Constituição de 88 ela não permite tanta autocracia. A Cidadã de 88 ela conseguiu criar, ela dividiu muito bem os poderes no Brasil. Você tem um presidente que cuida do executivo com a mesma proporção de força que você cuida do legislativo e a mesma proporção de força que o judiciário. Então, o que acontece? Esse governo não consegue governar porque eles não têm habilidade de conversar. São pessoas autoritárias. Então, esses indivíduos não conseguem compor, a não ser pela corrupção ou pela força, porque eles não têm a habilidade de persuasão. Eles não conseguem trabalhar no convencimento. Então, eles usam a força, que é a força que eles têm na máquina comunicacional violenta, de criar uma ruptura no Brasil e conseguir criar uma negação da política. O que nós estamos vivendo hoje, bicho, é a negação da política. E como eu sempre friso o livro Como as Democracias Morrem, e nesse livro mostra que as democracias elas se tornam autocracias pela via eleitoral. O suposto ditador ele toma o poder através da via eleitoral. E como ele é legitimado pelo povo e como a Constituição entende, como a democracia entende que ele foi eleito de forma legítima, ele assume o poder. Só que chegando lá, bicho, ele começa a fazer o quê? Ele começa a corroer todo o tecido democrático. Ele começa a trabalhar de uma maneira que ele infiltra pessoas não com senso, com espírito público ou republicano. Ele insere pessoas que são a favor de um projeto individual de poder, um projeto autoritário. Então, perceba, o que está em jogo hoje, bicho, é a preservação da nossa democracia. Foi a própria democracia que fez Fernando Henrique ser eleito presidente, que fez ele desenvolver o Plano Real. Foi a mesma democracia que conseguiu fazer Lula presidente, que elegeu Aécio Neves governador, que elegeu Pezão, que elegeu Cabral aqui no Rio de Janeiro, que elegeu Wilson Witzel, que elegeu Crivella. Está compreendendo? Eles só conseguiram chegar ao poder pela democracia, que elegeu Flávio Dino governador lá no Maranhão. É através da democracia. Até Tiririca foi eleito pela democracia. Então, compreenda, a democracia, quando ela está no seu exercício pleno, se você tiver persuasão, você consegue chegar ao poder. Só que aí começa o detalhe. Ou você perpetua o poder fazendo um bom trabalho, ou então você perpetua no poder fazendo o quê? Mudando as regras do jogo. E o que esse governo está fazendo hoje? Mudando as regras do jogo para que ele tenha facilidade e para que ele possa alterar da maneira que ele quiser. Por exemplo, o nosso país hoje está em estado de emergência.
o nosso país está em estado de emergência, que foi aprovada uma PEC, por quê? Antes no período de eleição, nenhum governante pode dar nenhum subsídio, nenhum governante pode dar auxílio, nenhum governante pode fazer a farra do boi que está sendo feita. A farra do boi não, a farra do trator. Que esse governo não trabalha com boi, trabalha com trator. A farra do trator que está acontecendo, o orçamento secreto, o dinheiro todo que ele está dando para Auxílio Brasil, para poder comprar voto das pessoas. Isso não pode. Então, para você ter uma ideia, ele só conseguiu fazer isso por quê? Porque ele tinha o Congresso na mão. Porque ele doou toda a parte do orçamento secreto para o Congresso. Quem administra hoje a parte de orçamento do Executivo não são os ministros, é o relator do orçamento que distribui a verba para quem ele quiser, sem que ninguém saiba nem o valor. Isso é o quê? Isso é um dos sinais desse processo autodemocrático que nós estamos vivendo hoje. E o que acontece? Só que a única instância hoje que consegue, o único poder que consegue bater de frente com esse grupo esquizofrênico, esse grupo que sedento pelo poder, é o judiciário. E mesmo assim existem 2 ministros que são completamente a favor desse governo, que estão lá não só pelo seu notório saber jurídico, mas estão sim a serviço de um grupo, a serviço de uma gangue, a serviço de gangsters. Então a gente não está compreendendo muito o que está acontecendo no Brasil. Eu entendo muito bem que poucas pessoas se interessam por esse assunto, que estudam a fundo a ciência política no Brasil. Eu entendo, compreendo, a vida do brasileiro é muito difícil. A gente tem filho para criar, a gente tem emprego, a gente precisa de dinheiro para se sustentar, afinal a gente vive num país capitalista. Lula e o PT fizeram um governo capitalista, longe desse tal de comunismo que nunca existiu desde a redemocratização, e com Geraldo Alckmin como vice, duvido que a gente vai ter alguma ideia socialista pintando por aí. Então, vamos deixar claro aqui, o que está em jogo hoje no Brasil é o direito, o Estado democrático de direito e uma possibilidade de vivermos uma autocracia, ou então, como alguns teóricos chamam, de democracia iliberal. E liberal por quê? Porque ela vai ser, a eleição ela vai ser feita para apenas legitimizar quem está no poder e os seus asseclas. Então, é muito importante a gente ter claro, é muito importante a gente ter isso em mente. O que está acontecendo hoje no Brasil é algo completamente perigoso. É completamente perigoso. Precisamos entender o que está em jogo. São 3 ministros do STF. Com essa bancada que esse indivíduo tem, ele pode conseguir fazer PECs e mudar a Constituição por dentro, tornando o nosso país mais desequilibrado entre os poderes. A Venezuela, Hugo Chávez fez o quê? Hugo Chávez aumentou para 15, se eu não me engano, foram 21 ministros do STF para ele poder ter força judicial. Victor Orbán, na Hungria, fez a mesma coisa. Na Nicarágua, Daniel Ortega fez a mesma coisa. A gente precisa entender a nuance. Veja o que Vladimir Putin faz na Rússia. Está na hora da gente começar a entender o que é um processo autocrático. Está na hora da gente precisar enxergar como as democracias morrem por dentro. Ah, Tony, porra, mas você é teórico pra cacete. Porra, bicho, eu sou teórico sim, eu gosto de estudar. E nesses últimos 4 anos eu venho estudando muito esses processos. Talvez eu não tenha a linguagem de falar com o povão, mas, pô, se você está me assistindo, talvez você esteja compreendendo a gravidade. Nós estamos num processo grave de risco de perder a nossa democracia. Vejam, vamos só ver quem são os vices de cada um. Um tem um general. Quando ele coloca um general, por que ele coloca um general? Você já parou para perceber que o vice desse ser é um general? Porque se caso aconteça alguma coisa de impeachment, o governo cai na mão dos militares.
Então, ele mostra que ele quer força. Quando você vê o vice do Lula, o democrata, ele coloca um cara de centro-direita, Geraldo Alckmin. Então, o Lula não está com medo de sofrer impeachment. Ele está querendo, sim, fazer uma frente ampla. E talvez esse detalhezinho, porque a política, bicho, ela é feita nos signos, ela é feita nos símbolos, ela é feita nos mínimos detalhes. Por isso que é muito difícil a grande massa da população compreender. Então, cabe a gente começar a enxergar por onde nós vamos. O principal perigo hoje no Brasil é o fim do nosso Estado democrático de direito, podendo, sim, terminar a nova república e a gente entrar numa ditadura eleitoral. Uma ditadura eleitoral. Por quê? Se ele consegue... Porque tudo é um interesse internacional. Vamos deixar muito claro aqui para a gente poder compreender. Todos os países ditos democráticos, eles participam de ONU, participam de várias conferências, OMC e o escambau. Quando você tem um país que é considerado uma ditadura, uma autocracia, esse país não participa desses mecanismos internacionais. Então, o que esse ditador faz? Ele manipula o seu organismo, todo o seu tecido democrático, desenvolve ali um parlamento biônico, do qual praticamente o parlamento faz o que ele quer e ele tem o judiciário na mão. Tendo isso, as instituições estão funcionando. Porém, as instituições fazem o que esse autocrata está querendo, e apenas isso. E para a comunidade internacional, está tranquilo, porque cada país tem a sua soberania. Não é uma ditadura clássica de botar um tanque na rua e sair porrando todo mundo, não. A democracia ela vai sendo corroída por dentro. Vídeo que aconteceu ontem aí com o dinheiro das universidades. Vídeo que aconteceu no INPE. O nosso censo, nosso país está num voo cego. A gente não sabe para onde ir, porque não teve censo como deveria ter. Tu está entendendo por onde as democracias vão sendo corroídas? Está entendendo por onde a gente vai fazendo todo esse processo? É muito complicado, bicho. Para a gente poder compreender isso muito bem, é necessário discernimento. Eu sei que a grande maioria não tem acesso a essas informações. Eu sei que a grande maioria está na labuta constante. Eu sei que tem muita gente que votou nesse grupo aí porque é desinformado, está sendo manipulado por pastores que estão ganhando muito dinheiro. Existem pastores que estão ganhando muito dinheiro vendendo a fé, os mercadores da fé. Eu sei que tem muito empresário aí que está ganhando muito dinheiro com isso, porque a autocracia, poucos ganham. A concentração de renda, ela é mais ali, ó. Uau! Ela é presa ali, ela fica com um pouquinho de gente, só um pouquinho de gente mamando na teta, enquanto o povo vai se lascando, bicho. Nosso país voltou para o mapa da fome. E não foi por causa de pandemia, não, porque a gente tem condições. Nós somos o maior produtor de alimentos do mundo. Então, eu acho que nesse momento faz necessário da gente ter uma profunda reflexão, entender para onde o nosso país pode caminhar. Então, eu peço a você, bicho, que chegou até aqui. Eu sei que esse vídeo é chato, eu sei que eu abordo temas chatos, que eu não falo proselitismo político, que eu não trabalho em cima de viés de confirmação. Eu sei disso, mas, por favor, se você chegou até aqui nesse vídeo, entenda, é necessário você virar o voto daquela pessoa que está próximo de você. A gente precisa urgentemente garantir o nosso Estado democrático de direito. É muito mais do que uma bobeirinha de não é isso. É o Estado democrático de direito, a nossa democracia. O meu poder de estar aqui fazendo um vídeo e tentando conscientizar algumas pessoas dentro do meu campo de atuação, dentro do meu microcosmo,
Então, por favor, se você chegou aqui, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo, entre em contato comigo, vamos trocar ideia. A gente precisa, nesses últimos 24 dias, tentar conscientizar o máximo de pessoas possíveis. A gente está num perigo, a gente está flertando com uma ditadura e posso dizer mais, uma ditadura completamente esquizofrênica. Obrigado e até o próximo Observações.